O Saber Direito desta semana é com a professora Natália Masson. Ela fala sobre direito constitucional e o conteúdo das aulas, sistemas de governo, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo. Olá, meu caro telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa aqui no programa Saber Direito, que nesta semana aborda o importantíssimo tema em Direito Constitucional, Poder Executivo. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora dessa disciplina e na aula que você assistiu ontem, a estruturação organizacional do Poder Executivo começou a ser trabalhada, porque antes nós trabalhamos com alguns aspectos introdutórios da formatação do nosso Estado e dos poderes que são essenciais para a sua compreensão ao tema. O que nós já vimos no primeiro encontro? Bom, nós já definimos a nossa forma de governo como republicana. Nós já trabalhamos também a nossa forma de Estado como federada. Você já sabe o que essas expressões significam, sabe quais são as alternativas e, finalmente, nós fechamos o chamado sistema de governo. E o nosso sistema de governo, sem dúvida, é o presidencialista. Tratamos ainda da possibilidade de superação, alteração dessas escolhas. Nós já vimos que, enquanto estivermos sob a égide da Constituição de 88, a forma federada não pode ser alterada, não pode ser superada, porque a cláusula pétrea expressa, listada lá no artigo 60, no parágrafo 4º, no inciso 1º. Já vimos que a forma republicana, com a Constituição de 88, também não sofrerá alteração, porque a doutrina, de modo majoritário, opina no sentido de que após aquele plebiscito da década de 90, nós nos tornamos, em definitivo, republicanos, porque teria essa escolha se tornado uma cláusula pétrea implícita. E com relação ao sistema de governo, essa questão segue em aberto. A doutrina majoritária opta por definir que o sistema de governo presidencialista poderia sim ser superado por uma emenda constitucional, mas na prudência de evitarmos qualquer discussão acerca de sua legitimidade, teríamos que contar então com uma participação popular direta que superasse o presidencialismo, mas com o aval direto dos cidadãos. Bom, depois que essas escolhas estruturais foram apresentadas, na aula que você assistiu ontem, nós iniciamos a estruturação do Poder Executivo logo com o artigo 76, que inaugura em nossa Constituição o tratamento jurídico deste poder, que vai até o artigo 91. Repare então que estudar o Poder Executivo na Constituição passa por uma leitura inicial que você deve fazer desses dispositivos. Concentre-se em primeiro lugar em ler os artigos 76 a 91. E nesse encontro nosso de hoje, a gente vai sequenciar a estruturação organizacional do Poder Executivo. Nós já sabemos, pela leitura desse primeiro dispositivo que trata do poder, que é o artigo 76, que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e que ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Nós resolvemos um teste na aula de ontem que indicava que o Poder Executivo seria exercido pelo presidente, juntamente com os congressistas, juntamente com os ministros de Estado, enfim, vimos várias alternativas equivocadas que não respeitavam exatamente a proposição posta lá no artigo 76. Então, tome muito cuidado e lembre-se, um bom estudo sobre a matéria requer de você um treinamento posterior por meio da resolução de questões. Não abra mão disso, porque, acima de tudo, você, depois de ter a compreensão central do assunto, deve verificar se de fato o compreendeu. E as questões te auxiliam muito neste ponto. Por isso, nessa nova formatação, aqui na TV Justiça, desse programa maravilhoso que é o Saber Direito, nós temos agora a inserção desses testes. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns outros assuntos. Pode aguardar, preste bastante atenção, que daqui a pouco, por meio dos testes, a gente vai confirmar se de fato você entendeu. Mas, enfim, nós encerramos a primeira aula falando um pouco sobre os ministros de Estado. Você já sabe que o artigo 87 enuncia, de uma forma um tanto quanto genérica, quais são os requisitos que o sujeito deve responder para se tornar ministro de Estado, não é mesmo? Bom, ele deve ser brasileiro, sem dúvida, mas pode ser nato ou naturalizado, com exceção de quem? Muito bem, do ministro de Estado da Defesa, que obrigatoriamente deve ser nato. Qual é o motivo? Segurança nacional. Onde isso está posto no texto constitucional? No artigo 12, no parágrafo 3º. Você se lembrou também que os ministros de Estado devem ter mais de 21 anos e que eles devem estar no pleno exercício dos seus direitos políticos.
Agora, um outro ponto que eu acho central sobre os ministros de Estado e que nós não conversamos na aula de ontem, ficou para este encontro, envolve o foro. Muito se tem discutido, né, sobre o foro especial por prerrogativa de função e a possibilidade ou não de manutenção dele, não é verdade? Essa é uma discussão que tem ocupado o nosso país há muito tempo. Alguns dizem que o foro especial por prerrogativa de função nada mais é do que um resquício aristocrático numa Constituição que se pretende muito republicana. Mas o fato é que a nossa Constituição de 88 estabeleceu foro especial por prerrogativa de função para algumas autoridades. A nossa Constituição de 88 já foi bastante generosa, entregando o foro especial para variadas e múltiplas autoridades, mas a extensão mesmo desse foro se dá com os documentos constitucionais estaduais. Alguns brincam que a Constituição abriu a porta do foro especial, mas foram as constituições estaduais que escancararam as janelas, entregando por simetria foro especial para diversas e outras múltiplas autoridades. O fato é que hoje, no Brasil, nós temos a previsão do foro especial por prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado. Particularmente nem gosto muito dessa expressão, porque, por óbvio, não é um privilégio ou uma vantagem pessoal. Esse foro especial deriva, sem dúvida, da prerrogativa de função, né, daquele cargo importantíssimo para a nossa República que certa autoridade ocupa. Mas, enfim, estimam hoje que esse foro especial, que ele abrace aproximadamente 60 mil autoridades. Não em razão da previsão da Constituição Federal, que eu já disse, foi generosa, mas não tanto. São as constituições estaduais que entregaram esse foro para muitas autoridades. Mas com relação aos ministros de Estado, o foro está previsto no próprio texto constitucional. Se você fizer a leitura do artigo 102, no inciso 1º, na linha C, você vai identificar que se um ministro de Estado praticar crime comum ou crime de responsabilidade, o foro, via de regra, será o Supremo Tribunal Federal. Claro que nós discutiremos muito, em especial nas aulas 4 e 5, a diferença entre crime comum e o chamado pela Constituição crime de responsabilidade. Mas, nesse segundo encontro, para você entender a definição do foro para os ministros de Estado, eu já trago aqui alguma breve explicação para que você saiba diferenciar essas infrações. O crime comum é uma infração penal comum, descrita no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Ali eu tenho um crime com o qual você está adaptado a lidar em outra disciplina, que é o direito penal. Então, crime comum é a infração penal comum, ou está descrita no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Em compensação, a Constituição usa a expressão crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade foi assim chamado pelo texto constitucional, mas entenda que ele não encerra um crime de verdade, porque senão a regulamentação do tema seria feita, por óbvio, por outra disciplina que não o direito constitucional. O crime de responsabilidade nada mais é do que uma infração político-administrativa, que está em linhas bastante genéricas, descrito lá no texto da nossa Constituição, no artigo 85, melhor regulamentado por uma lei federal. Mas, pois bem, ministros de Estado, então, podem cometer crime comum ou de responsabilidade e o foro previsto na nossa Constituição é o STF. Mas muito cuidado aqui com um cenário que é excepcional e muito importante de você, meu caro telespectador, entender. Repare, se o crime for comum, o foro de fato é o Supremo Tribunal Federal. Então, ministro de Estado cometeu crime comum, o foro especial é o Supremo Tribunal Federal. Agora, se o crime for de responsabilidade, aí, neste caso, teremos que verificar um detalhe importantíssimo, que é o seguinte: se estamos tratando de crime de responsabilidade, é preciso antes verificarmos se esse crime é autônomo ou se ele foi praticado em conexão com o presidente da República. Por quê? Porque se o crime de responsabilidade for autônomo, o foro segue sendo o Supremo Tribunal Federal. Mas, se o crime de responsabilidade tiver sido cometido pelo ministro de Estado em conexão com o presidente da República, a competência para processar e julgar o presidente na prática dessas infrações político-administrativas é do Senado, correto? A competência do Senado Federal aqui será atrativa. Então, repare, se ministro de Estado cometer crime comum, o foro é o STF, artigo 102, inciso 1, a linha C. Mas, se for um crime de responsabilidade, é preciso que você, meu caro telespectador, se pergunte se este é um crime autônomo ou se este é um crime que foi praticado em conexão com o presidente da República. Se for autônomo,
o foro segue sendo o Supremo Tribunal Federal. Agora, se for um crime de responsabilidade praticado em conexão com o presidente, a competência do Senado Federal para processar e julgar o presidente da República, aqui vai ser atrativa e vai certamente incidir também na conduta do ministro de Estado, tá certo? Outro detalhe aqui muito importante. Em maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem da ação penal 937, restringiu de maneira bastante significativa o foro especial por prerrogativa de função dos congressistas. Nós sabemos, pela leitura do artigo 102, inciso 1, a linha B, e também do artigo 53, em seu parágrafo 1º, que o foro especial para o processamento e julgamento das ações penais praticadas por congressistas é o Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Corte, na questão de ordem desta ação penal, que é a 937, tomou uma decisão que restringiu a incidência desse foro especial para os congressistas. O que foi feito neste caso, né? O Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência que claramente é defensiva, né, numa tentativa de diminuir os processos que chegam até a Corte, que certamente não tem uma estrutura, né, que se coloque como apta para processar e julgar tantos crimes, né, e exercer tantas das atribuições que estão desenhadas pelo nosso Constituinte no artigo 102. Então, nessa jurisprudência defensiva, na qual eu teria vários exemplos para mostrar como a Corte tem tentado, às vezes, frear a chegada de alguns processos até si, porque é importante que você, telespectador, saiba que chegam no Supremo Tribunal Federal mais de 100 mil processos por ano. Então, é um volume absurdamente imenso, não é? Então, nessa jurisprudência defensiva, o Supremo resolveu restringir o foro especial por prerrogativa de função dos congressistas, e isso vai ter um impacto aqui com relação aos ministros de Estado, e é o que eu quero lhe explicar. Pois bem, o Supremo disse, a Corte Suprema, ela só é competente para processar e julgar os crimes praticados pelos congressistas se, primeiro, este crime for praticado na vigência do mandato. Então, a primeira restrição refere-se a uma questão que eu diria é temporal. Se o crime praticado pelo congressista for anterior à diplomação, né, nós não teremos mais o foro especial no STF. Até maio de 2018 nós tínhamos. Por quê? O crime podia, inicialmente, ser ou estar sendo processado na primeira instância, mas quando o sujeito era eleito e se diplomava congressista, os autos eram encaminhados ao STF no estado em que estavam. Então, nós tínhamos esse deslocamento de competência, agora não mais. Por quê? Porque a Corte estabeleceu essa restrição no aspecto temporal. Ou seja, o crime, para ser processado na Corte Suprema, para que tenhamos, então, a incidência do foro especial por prerrogativa de função para os congressistas, é preciso que o crime tenha sido cometido na vigência do mandato. Eis, então, a primeira restrição. Temos uma segunda. Lembra qual foi? Olha só. A nossa Corte Suprema ainda estabeleceu uma segunda restrição interessante, que agora é de cunho material. Disse o STF, o crime tem que ter sido praticado na vigência do mandato e tem que ter alguma relação com ele. Ou seja, o crime tem que estar relacionado com o exercício da função parlamentar. Se não estiver relacionado com a função, se aquele ato não guardar nenhuma conexão com o desempenho da função parlamentar, a competência não será mais da Corte Suprema. Então, veja, são dois os aspectos restritivos que foram impostos pela nossa Corte no julgamento da questão de ordem dessa ação penal 937. Além de o crime ter sido praticado na vigência do mandato, sem dúvida, ele deve guardar alguma relação, alguma conexão com o desempenho da função parlamentar. Então, imaginemos, numa suposição, que um congressista pratique, por exemplo, um crime de lesão corporal grave na condução de veículo automotor porque estava em estado de embriaguez. Não há conexão com o desempenho da função parlamentar. Então, por um crime como este, o parlamentar não seria processado e julgado na nossa Corte Suprema, ainda que este ato tenha sido cometido na vigência de seu mandato. Porque, apesar do requisito temporal ter sido observado, estarmos durante o exercício, né, da função parlamentar, nós não temos com este ato nenhuma conexão com o desempenho da função. Então, o Supremo disse, neste caso, eu não julgo. É claro que houve uma redução teleológica de dispositivos constitucionais, né, porque o 102.1b, associado ao 53, parágrafo 1º, não estabelece, com relação
ao foro especial, nenhuma dessas duas restrições. Mas o Supremo Tribunal Federal, interpretando o texto constitucional, resolveu trazê-las. Mas repare, eu já lhe disse que nós temos hoje no Brasil em torno de 60 mil autoridades com foro especial, é bem verdade. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal abrangiu tão somente 594 autoridades, que são os congressistas. Afinal de contas, nós temos 513 deputados federais lá na Câmara e nós temos 81 senadores no Senado. Então, enfim, são 594 autoridades que foram atingidas por essa decisão restritiva de nossa Corte. Mas venha cá, essa manifestação do Supremo terá ou não impacto para outras autoridades? Certamente a Corte tem um encontro marcado com essa questão, mas de maio de 2018 para cá, vários já foram os pronunciamentos que nos indicam que esse entendimento formatado pela Corte Suprema na questão de ordem da ação penal 937 vai ter uma força expansiva e vai acabar atingindo outras autoridades. E a que nos interessa nessa aula dessa semana, aqui no programa Saber Direito, sobre o tema Poder Executivo, são justamente os ministros de Estado. Uma das turmas do STF já se posicionou no sentido de que essa mesma ideia restritiva que valeu para os congressistas vai ser aplicada também para os ministros de Estado. Qual o impacto disso? O entendimento, então, de que ministros de Estado têm foro especial por prerrogativa de função no Supremo se mantém, mas desde que o ato seja praticado durante a vigência daquele mandato dele como ministro de Estado e mais, desde que guarde conexão com o fato. Então, perceba, a força expansiva da decisão tomada pela nossa Corte na questão de ordem da ação penal 937. Certamente o tempo vai mostrar isso, teremos a incidência desse mesmo entendimento para outras autoridades e uma das turmas da nossa Corte Suprema já se posicionou no sentido de que isso vai, sem dúvida, afetar os ministros de Estado. Bem? Bom, dando continuidade aqui a essa nossa análise estrutural do Poder Executivo, eu quero então lhe lembrar que o artigo 87, em seu parágrafo único, vai enunciar muitas das atribuições que os ministros de Estado terão. Depois faça a leitura desse dispositivo, ele é muito importante para você entender a dinâmica de funcionamento do poder, especialmente desses que são os auxiliares do presidente da República. Mas dando continuidade à nossa estrutura organizacional, voltemos a olhar para o texto constitucional e as disposições que ele traz com relação ao presidente da República. Lendo o artigo 77, você já identificou junto comigo desde a aula que foi transmitida ontem que o presidente da República, ele é eleito segundo o sistema majoritário absoluto, ou seja, torna-se presidente da República o candidato que conquista em primeiro ou em segundo turno a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, eu desconsidero os votos nulos e os em branco, correto? Pois bem, eleito o presidente, é preciso definirmos as datas dos turnos, né? O que o artigo 77 tem a nos dizer? Lendo o artigo 77, você vai reparar que existe uma aparente incongruência entre o caput do dispositivo e o seu parágrafo 3º. Porque o caput do artigo 77 menciona o quê? Que o primeiro turno vai acontecer no primeiro domingo de outubro, né, do último ano do mandato presidencial, daquele mandato que esteja em curso. E o segundo turno, se houver, porque nós já sabemos desde a aula de ontem, que esse segundo turno ele é, muito bem, possível, ele não é obrigatório, tá? E que esse segundo turno vai acontecer então no último domingo de outubro. Repare, no entanto, que essa regra do caput, ela se apresenta de alguma forma em situação de divergência com aquela regra que está inscrita no parágrafo 3º desse mesmo artigo. Por quê? O parágrafo 3º indica que entre o primeiro e o segundo turno terão se passado aproximadamente 20 dias. E aí você se pergunta, mas uai, se o primeiro turno vai acontecer no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro do ano que encerra aquele mandato presidencial em curso, eu não tenho necessariamente entre esses domingos um intervalo exato de até 20 dias. Qual regra então prevalece? E essa é uma questão que certamente você, que faz a leitura do texto constitucional, se coloca quando nota uma aparente divergência entre os dispositivos. Mas, como eleitor que você é, você bem sabe que vigora a regra do caput. Primeiro turno no primeiro domingo de outubro, último turno, segundo turno no último domingo de outubro. Prestigiamos então o que está no caput e não o que está no parágrafo 3º. Lembrando que o caput tem redação dada por uma emenda constitucional.
uma emenda importantíssima, que é a 16, do ano de 97, que instituiu o quê? Um instituto muito importante em âmbito do Poder Executivo. Qual? O Instituto da Reeleição. Quando a Constituição de 88 foi devidamente promulgada e publicada, em 5 de outubro às 16 horas, ela não trazia a possibilidade de reeleição na chefia do Poder Executivo. A reeleição sempre foi um instrumento típico do Poder Legislativo. Então, um senador da República pode se reeleger para mandatos sucessivos. Um deputado federal pode se reeleger para mandatos sucessivos. É por isso que temos hoje na Câmara dos Deputados indivíduos que estão na vida pública há 9, 10 mandatos subsequentes, 40 anos de vida pública, se é possível, claro, porque a reeleição na chefia do Poder Executivo é perfeitamente factível. Desculpe, a reeleição na chefia do Poder Legislativo é perfeitamente factível. E no Poder Executivo? Qual é a questão? Bom, quando a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, o chefe do Poder Executivo podia exercer um único mandato. Eleição, sem chance de reeleição. Mas esta emenda constitucional, que eu agora há pouco mencionei, que é a emenda constitucional número 16, que é do ano de 97, ela modificou a redação do parágrafo 5º do artigo 14 e passou a permitir que o chefe do Executivo pudesse se reeleger para mais um único período subsequente. Então, o parágrafo 5º hoje, do artigo 14, traz a possibilidade de reeleição para o chefe do Poder Executivo. Isso significa que o sujeito que se elegeu presidente da República e cumpriu um primeiro mandato, lembrando que o mandato presidencial hoje é de 4 anos, e mais, esse mandato presidencial é de 4 anos, mas uma proposta de emenda à Constituição poderia alterá-lo, para, por exemplo, como era quando a Constituição de 88 foi promulgada, para 5 anos, não é? Será que seria possível que uma proposta de emenda à Constituição alterasse esse mandato presidencial para, por exemplo, 6 anos? Sim. Inclusive, tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda neste sentido, alterar o período do mandato presidencial, que hoje a gente sabe que é de 4 anos, mas que poderia ser modificado para 5, para 6, enfim. Este ponto não é uma cláusula imexível na nossa Constituição de forma nenhuma. Mas, de toda forma, o artigo 14, no parágrafo 5º, então, ele permite que o sujeito se eleja chefe do Poder Executivo para um mandato e se reeleja para o segundo mandato. Algo que não era possível quando o Poder Originário pensou a estrutura da nossa Constituição de 88, mas que a atividade do Poder Reformador, por meio da feitura de uma norma constitucional, que a gente chama de derivada, que é uma emenda constitucional, que no caso é a emenda 16, isso foi então introduzido em nossa Constituição. E, claro, poderia ser também retirado por meio de uma nova emenda. Temos também no Congresso Nacional proposta de emenda que discute a superação da possibilidade de reeleição na chefia do Poder Executivo. Então, o sujeito se elegeria por um único mandato e não poderia mais disputar aquele mandato subsequente. Tá certo? Discute-se isso hoje no Congresso Nacional. Afinal, se uma emenda introduziu a possibilidade de reeleição, uma outra emenda poderia, então, retirá-la do texto constitucional, certo? E um detalhe, a regra da desincompatibilização, que está descrita no artigo 14, no parágrafo 6º, é uma regra que exige que o chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador ou prefeito, ou quem os haja sucedido nos últimos 6 meses, que o chefe do Poder Executivo não possa, presidente, governador, prefeito, o chefe do Poder Executivo não pode se candidatar a outro cargo sem ter se desincompatibilizado. A desincompatibilização significa renunciar até 6 meses antes do pleito. Agora, a regra da desincompatibilização se aplica quando o chefe do Poder Executivo tem a pretensão de disputar o quê? Tem a pretensão de disputar outro cargo. Se ele vai disputar o mesmo cargo em reeleição, essa regra não precisa ser o quê? Não precisa ser observada. Veja se você entendeu. A Emenda Constitucional 16 de 97 inaugurou, em nossa Constituição, uma novidade na chefia do Poder Executivo. Passou a permitir que o chefe do Executivo, que tivesse cumprido um primeiro mandato, se reelegesse para mais um único período subsequente. Mas repare, sempre tivemos o parágrafo 6º do artigo 14 estabelecendo a regra da desincompatibilização, no sentido de que o chefe do Poder Executivo que queira disputar um outro cargo tenha que renunciar àquele que ele ocupa até 6 meses antes da eleição. Então, se o sujeito
é governador de um determinado estado e pretende disputar a eleição para presidente da República, ele teria que se desincompatibilizar, ou seja, renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito, antes da eleição, correto? Mas isso, se a pretensão do chefe do Poder Executivo é disputar a eleição para um outro cargo. Se for disputar o mesmo cargo, a regra do parágrafo 6º se aplica? É interessante porque quando a emenda 16 de 97 veio, ela trouxe a possibilidade de reeleição. E o parágrafo 6º, quando impõe a regra da desincompatibilização, ele foi escrito no momento em que a reeleição na chefia do Executivo não era possível. Então, realmente, o chefe do Poder Executivo só iria disputar um outro cargo, já que a reeleição não era factível. Por isso, muitos autores, quando a possibilidade da reeleição veio, disseram, veja bem, o parágrafo 6º diz outro cargo e exige a desincompatibilização neste caso, porque quando a Constituição foi criada, o chefe do Poder Executivo só podia disputar outro cargo, porque a reeleição não era possível. Mas agora que uma emenda trouxe a reeleição, é claro que a interpretação do parágrafo 6º, dizem esses autores, teria que ser revisitada. Mas, na verdade, pense comigo, qual é exatamente o intuito de permitirmos a reeleição? Não é estabelecermos uma continuidade no exercício daquele mandato? Se a reeleição é possível, para estabelecermos alguma continuidade administrativa, mas tivermos o Instituto da Desincompatibilização atravessando os 2 mandatos, a continuidade vai se quebrar. O Instituto da Reeleição deixaria de fazer sentido. Por isso, a interpretação que prevaleceu na doutrina foi a seguinte. O parágrafo 6º exige a desincompatibilização só para outros cargos e ele vai se manter assim, com a interpretação da sua literalidade se sobrepondo a qualquer outra ideia. O que significa que o chefe do Poder Executivo pode disputar um primeiro mandato e se reeleger, não é? Ocupando, então, um único mandato subsequente a este primeiro. A reeleição é possível, mas para disputar a reeleição ele precisa se desincompatibilizar, ou seja, ele precisa renunciar até 6 meses antes do pleito da eleição? Resposta não. Então, o Instituto da Desincompatibilização continua valendo só quando o chefe do Executivo tem a pretensão de disputar, muito bem, outro cargo, não o mesmo. Tudo bem? E agora um fato interessante envolvendo os prefeitos municipais. Repare só, no passado era possível que um sujeito se elegesse prefeito do município A e se reelegesse prefeito deste município A. Cumpriu 2 mandatos no município A, no final deste segundo mandato, o prefeito alterava o seu domicílio eleitoral para outra circunscrição e disputava de novo o cargo de prefeito, mas agora num município diferente. Por quê? Porque quem ocupou o cargo de chefe do Poder Executivo, por exemplo, em âmbito municipal, no município A, num primeiro mandato, e se reelegeu para este mesmo município A, no terceiro mandato, não poderia, claro, ser prefeito de novo desse mesmo município A, tampouco vice. Por quê? Lembre-se do vice. O artigo 79 indica que o vice ele é eleito para substituir o titular em situações de impedimento e para sucedê-lo em situações de vacância. Então, se o sujeito pudesse ser prefeito do município A 2 vezes subsequentes e na terceira se candidatar a vice, é claro que por alguma fatalidade ou até algum acordo prévio, nesse terceiro mandato, ele acabaria exercendo possivelmente de novo a titularidade da chefia do Executivo, burlando então a regra da Constituição do artigo 14, parágrafo 5º. Como é que ficaríamos nesse caso? É claro que é inadequado. Então, tendo em vista essa ideia de que aquele que exerceu o cargo de titular na chefia do Executivo em primeiro e segundo mandato foi eleito e reeleito, no terceiro não pode nem se reeleger a titular naquela mesma circunscrição. Tampouco a vice, surgiu esse cenário em que no final do segundo mandato, o chefe do Executivo, ele alterava seu domicílio eleitoral, colocava em outro município, muitas vezes perto, onde ele ainda tinha uma certa influência política, e aí ele se elegia. Foi prefeito do município A 2 vezes, no terceiro mandato era prefeito do município B e depois se reelegia prefeito do município B. Quem que é essa figura? Essa é a figura do chamado prefeito profissional ou prefeito itinerante. E aí, isso era possível no passado, tanto que tivemos esse cenário de um sujeito se eleger e reeleger chefe do Poder Executivo em âmbito local 2 vezes, num determinado município, depois troca seu domicílio eleitoral e vamos lá, mais 2 mandatos para ele. O Supremo passa a vedar, então, essa figura do prefeito itinerante ou do prefeito profissional. Muito interessante. Agora, essa possibilidade que já se desenhou no passado e que na prática foi efetivada em alguns municípios, ela hoje
ela não é mais possível. Então, se um sujeito se elegeu prefeito e se reelegeu prefeito de um município, no terceiro mandato, ele não disputa outra prefeitura, nem aquela mesma daquele exato ente federado, nem de outro ente federado. Isso não é possível. O que ele pode disputar é a chefia do executivo em outra circunscrição, com outra abrangência. Então, por exemplo, foi prefeito 2 vezes. Quando ele está na metade do seu segundo mandato, ele resolve se desincompatibilizar para disputar outro cargo, por exemplo, o governo do estado. Isso é possível? Claro que sim. E a realidade nos mostra variados e múltiplos exemplos em que isso já aconteceu. Tá certo? Bom, mas voltando, já que falamos da eleição, né, e acabamos aqui avaliando também a possibilidade da reeleição, é preciso que conversemos agora um pouco sobre a posse. Pois bem, a posse é regulamentada por 2 artigos da Constituição, o 78 e o 82. São esses os dispositivos que você deve ler para entender os pontos que eu vou comentar agora. Se não, vejamos. A Constituição estabelece atualmente que a posse na chefia do Executivo ela vai acontecer em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Cuidado que não são todos os cargos eletivos que tomam posse nessa mesma data. Se você visitar o artigo 57, em especial no seu parágrafo 4º, você vai notar que a posse daqueles que forem eleitos lá no Legislativo acontece a partir de 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Mas na chefia do Executivo, a posse se dá realmente em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, lembrando que essa data, ela também não consiste numa cláusula imexível, que não possa ser superada. Aliás, nunca é demais te lembrar que no passado a posse acontecia era em março e não em 1º de janeiro. Mas uma questão interessante que se coloca é a seguinte: e se os eleitos não comparecerem na posse, não é? Eis aí uma questão bastante importante. E se por acaso o chefe do executivo eleito, ou seu vice, ou pior, ambos, não aparecerem em 1º de janeiro para tomar posse? O que faremos nesse caso? Olha só, em primeiro lugar, a gente deve se perguntar o seguinte: o porquê deste não comparecimento? Afinal de contas, é possível que ele não tenha aparecido e que não haja nenhuma justificativa plausível para tanto. É simplesmente uma ausência de alguém que eventualmente esteja em dúvida se deve ou não exercer aquele mandato, tomar posse, etc. É possível, em tese, pensarmos nesse cenário. Ou então, um outro cenário, que obviamente também nos preocupa muito, que é o seguinte: o cenário em que há uma justificativa para o não comparecimento. Por exemplo, uma situação de calamidade impediu que os eleitos chegassem até o local da posse. Ou então, uma eventual doença fez com que o presidente, ou vice, ou ambos os eleitos estivessem fisicamente impossibilitados de chegar até a posse. Então, a primeira pergunta que você se faz diante da ausência é essa: existe ou não uma justificativa para esse não comparecimento? Porque, repare, se não houver justificativa para esta ausência, nós aguardaremos pelo prazo máximo de 10 dias. Findo este prazo, o cargo será declarado vago. Qual cargo? O cargo do ausente. Se só o presidente esteve ausente, o cargo dele é declarado vago. Se o vice tiver aparecido, tomado posse como vice, foi substituto, agora, com o cargo de presidente declarado vago, ele assume em definitivo. Se só o presidente apareceu, tomou posse, e o vice é o ausente, que está lá pensando, não tem justificativa para não aparecer, mas simplesmente não apareceu. Aguardaremos pelo prazo máximo de 10 dias. Ao final desse prazo, o cargo de vice é declarado vago e aí o presidente vai governar sozinho. Agora, se os dois faltarem, bom, se os dois faltarem, não há justificativa, nós aguardaremos pelo prazo máximo de 10 dias. Findo este prazo de 10 dias, os 2 cargos vão ser declarados vagos. E aí teremos um cenário em que novas eleições serão certamente realizadas. Mas eu vou falar dessas novas eleições em breve, já já. O artigo 78, em especial o seu parágrafo único, lista para você esse cenário. Não se esqueça desse prazo. O prazo de espera para quando não há motivo é um prazo de 10 dias. Agora, o prazo para quando há motivo para esse não comparecimento é um prazo que não é determinado, porque teremos que esperar, se há motivo, a superação desse motivo. Quanto tempo isso vai demorar, não se sabe, não é? Esperaremos pelo tempo que for necessário a superação desse motivo, tá certo? Bom, outro detalhe importante aqui, não é, sobre a estruturação organizacional do Poder Executivo e que traz mais um prazo para a nossa análise, é a questão envolvendo a chamada licença. O presidente e o vice podem precisar se ausentar do país. Se eles precisarem se ausentar do país por um período que seja superior a 15 dias, essa ausência
deverá ser precedida de uma autorização dada por quem? Pelo Congresso Nacional. É o que nos indica a leitura do artigo 83, que vai nos dizer o seguinte, veja, se o presidente e o vice querem se afastar do país por mais de 15 dias, dependemos certamente de uma licença, de uma autorização prévia dada pelo Congresso Nacional. Repare, numa leitura ao contrário do dispositivo, que se a ausência do presidente e do vice for por período igual ou inferior a 15 dias, essa licença do Congresso Nacional deixa de ser necessária, tá? Agora venha cá, imagine que o presidente e o vice realmente se ausentem do país por mais de 15 dias, sem que haja uma prévia licença, uma prévia autorização do Congresso Nacional. O que acontece nesse caso, Pro? Ora, é como se eles estivessem renunciando ao cargo, não é? Estão abrindo mão do cargo, porque estão desrespeitando frontalmente uma regra da Constituição. E sobre as regras da Constituição, uma informação importante que vai permear todo o nosso curso é a seguinte: todos os dispositivos constitucionais são cogentes. São normas, certamente, de observância obrigatória. As normas da Constituição de 88 são de observância obrigatória por nós, né, os destinatários da Constituição. Então, eu não posso transigir com uma norma constitucional, afastando, quando eu desejar, a incidência de um ou outro dispositivo. Não se transige com a Constituição. A Constituição deve ser estritamente obedecida e respeitada, tá certo? E esse artigo 83 traz essa imposição muito relevante, essa imposição muito importante com relação à licença. Como nós estamos aqui nesse formato novo do nosso programa Saber Direito, eu quero te convidar a resolver um teste sobre isso comigo e, na sequência, eu volto a comentar esse artigo 83. Vamos dar uma olhada? Olha só. Eis o nosso teste. Considerando que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Executivo, o presidente e o vice-presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país quando o período for de até. A letra A diz 20 dias, a letra B diz 15 dias, a letra C indica 30 dias, a letra D menciona 45 dias e a letra E diz 60 dias. De tudo que já foi exposto pela leitura do artigo 83, nós sabemos que a resposta é a letra B. Então, o presidente e o vice, eles podem, sem prévia autorização do Congresso, ausentar-se do país quando o período for de até 15 dias. Por quê? Porque se o período for superior a 15 dias, a licença é obrigatória. E um detalhe importante: o Supremo Tribunal Federal já considerou que esse artigo 83 da nossa Constituição é norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação. E veja que ponto importante. O Supremo aplica, em muitas oportunidades, este que é o chamado princípio da simetria, determinando que algum instituto que tenha sido pensado e planejado em âmbito federal também deva ser observado nas outras esferas da federação. E este artigo 83 é um bom exemplo. Uma norma que, então, está posta para o âmbito federal de maneira bastante explícita, menciona presidente e vice, e autorização do Congresso. Então, sabemos que é um dispositivo que vale em âmbito federal. Mas a Corte, em análise dessa norma, já disse que é de repetição obrigatória. E sendo de repetição obrigatória, não existe nenhuma liberalidade, nenhuma faculdade para o poder derivado decorrente, que é o poder que elabora a Constituição estadual. Ele deve inserir essa mesma regra. Ele não tem escolha, ele não tem opção. E por que isso acontece? Porque nós estamos em uma federação. Então, muitos dos institutos que se aplicam em âmbito federal, eles devem, de uma maneira muito similar, incidir nas outras esferas para que tenhamos alguma congruência no trato de matérias que dependam justamente desse paralelismo. E não há na nossa Constituição, infelizmente, uma listagem, né, de quais são as normas de repetição obrigatória. Por quê? Às vezes a Constituição indica que certos dispositivos devam também ser aplicados em outras esferas. Quando você lê o artigo 27, você nota ali nitidamente que o regime de imunidades que nós temos em âmbito federal para os congressistas vai ser aplicado para os deputados em âmbito estadual, em âmbito distrital. E isso por expressa disposição da nossa Constituição. Mas normas como essa são mais raras, não é? Então, nem sempre você vai encontrar no texto constitucional esse indicativo expresso e direto de que aquela formatação de certo instituto em âmbito federal vale também para as outras entidades federadas. Por isso,
Daí vem a importância de você acompanhar as decisões do Supremo Tribunal Federal, né, sobre os variados pontos, porque é a nossa Corte Suprema que vai nos dar o indicativo de que, em certos casos, o dispositivo é norma de repetição obrigatória e que em outros não. Então, acompanhar o STF nesse ponto é muito importante, senão você não entende a dinâmica de funcionamento de um certo instituto em âmbito federal e fica em dúvida se ele se aplica ou não nas outras esferas. Eu vou exemplificar um pouco este ponto, a gente vai estressá-lo melhor, porque eis aí uma questão muito relevante. Quer ver? Pense, por exemplo, no artigo 103 da Constituição Federal. Esse artigo 103, ele enuncia quem são os legitimados, a propositura das ações do controle concentrado em abstrato lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem são os legitimados a propositura de ADI, ADC, ADO e ADPF perante a nossa Corte Suprema. O artigo 103, como você bem sabe, não merece de sua parte uma leitura linear. Aliás, se você insistir nessa leitura linear, ou seja, dos incisos na ordem, certamente você vai prejudicar a memorização do dispositivo. Né, e se em prova que você eventualmente for prestar, você não puder consultar o texto literal da Constituição, você tem que ter memorizado esse dispositivo. Repare, então, que um modo mais simples de você compreendê-lo é dividi-lo da seguinte forma. O artigo 103 menciona, ali temos 4 autoridades legitimadas, 4 mesas legitimadas e temos também 4 entidades. Organize assim o dispositivo, porque são 4 ações do controle concentrado em abstrato. Quem são os legitimados? Os do 103. Quem são? Autoridades, mesas e entidades do 103. São estas que agora a gente pode estruturar. Vamos, começando com o seguinte. As 4 autoridades. Eu tenho o presidente, o PGR, governadores de estado e governador do DF. Ótimo. As 4 mesas. Mesa do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, de Assembleia Legislativa de Estado e da Câmara Legislativa do DF. As 4 entidades. O Conselho Federal da OAB, partido político representado no Congresso Nacional, temos também as confederações sindicais e temos as entidades de classe de âmbito nacional. Então, agora que você recordou o que é esse artigo 103, vem a questão. Segundo o STF, aplica-se aqui o princípio da simetria, ou seja, os legitimados à propositura das ações do controle concentrado em âmbito estadual, na defesa da Constituição do Estado, perante o Tribunal de Justiça Local, devem ser os mesmos do artigo 103, respeitando, claro, o ideal de paralelismo? A Corte nos respondeu isso e disse não. Por quê? Porque aqui, ao contrário do que se passou com o artigo que estávamos comentando, que era o 83, aqui não se aplica o princípio da simetria. Então, o artigo 103 não é, para as outras esferas da federação, um artigo de repetição obrigatória, né, de observância compulsória, o que significa que cada Constituição estadual é que vai elaborar livremente o seu rol de legitimados à propositura das ações do controle concentrado na esfera estadual. Claro que a Constituição do Estado tem que respeitar uma regra que está posta no parágrafo 2º do artigo 125, que é a seguinte: a legitimação não pode ser entregue a um único órgão. Então, não pode a Constituição do Estado dizer que o único legitimado para a propositura das ações em âmbito estadual, por exemplo, é o governador do Estado. Porque o artigo 125, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal impôs essa regra que eu chamaria de regra da pluralidade. Então, é claro que o artigo 103 não é norma de repetição obrigatória, mas a pluralidade que ele consagra é. Então, a Constituição do Estado vai estabelecer livremente o seu rol de legitimados, mas não pode deixar de respeitar aquela única regra que a Constituição Federal colocou. Qual é? A regra de exigir a pluralidade. Ou seja, eu tenho que ter, no mínimo, 2 legitimados. Então, o 83 é norma de repetição compulsória? É. O 103 é? Não, não é. E como é que eu sei disso? Acompanhando as manifestações da nossa Corte Suprema. Se você visita, por exemplo, lá no artigo 58, no parágrafo 3º, as regras sobre a criação das chamadas comissões parlamentares de inquérito, você vai acabar conhecendo também uma manifestação do STF que indica que este parágrafo 3º do artigo 58 é também norma de repetição obrigatória, sem dúvida. Por quê? Porque os requisitos que foram constitucionalmente listados para a instituição das comissões parlamentares de inquérito em âmbito federal, ou seja, lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ou se as duas casas quiserem atuar em conjunto, né, a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Pois bem, essas regras todas que estão no parágrafo 3º do artigo 58, segundo o Supremo, são normas de repetição obrigatória. Então, com relação a esse dispositivo, vale
o mesmo entendimento que foi posto aqui na regra do artigo 83, que estipula a licença do presidente e do vice. É norma de repetição obrigatória. Portanto, o que o Estado não pode fazer? Veja só, o Estado não pode criar, por exemplo, um quarto, um quinto requisito para que uma comissão parlamentar de inquérito em âmbito estadual seja instituída. Por que não? Porque a Constituição Federal só exigiu a presença de 3 requisitos. Então, e por essa razão, não pode um artigo de regimento interno de Assembleia Legislativa determinar que a instituição de CPI naquela esfera federada exija, por exemplo, a presença de requisitos adicionais que não foram listados no parágrafo 3º do artigo 58. Isso aconteceu de fato. Eu lhe conto agora a ADI, na qual o Supremo decidiu a questão. Veja, o Supremo Tribunal Federal, apreciando uma especificação direta de inconstitucionalidade, que foi relatada pelo ex-ministro Eros Grau, e que tinha por objeto um artigo de regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que estabelecia que depois que o requerimento para a criação de CPI fosse apresentado por 1/3 dos membros para apuração de fato determinado, por prazo certo, que esse requerimento apresentado pela minoria, 1/3 dos membros, que esse requerimento para ocasionar a instalação da comissão deveria ser aprovado previamente pela maioria absoluta dos integrantes daquela Casa Legislativa, disse o Supremo, esse artigo do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está, em primeiro lugar, criando um quarto requisito. Criando um quarto requisito para a instalação de CPI, quando, na verdade, em âmbito federal, eu só tenho a exigência de que 3 requisitos sejam observados. Então, primeiro, já está errado, porque está criando um quarto requisito. E mais, esse quarto requisito mata o direito que as minorias têm de investigar. Então, repare, se a Constituição disse que era suficiente o requerimento apresentado por 1/3 dos membros, venha cá, é claro que eu não vou permitir, não é, que na realidade o requerimento tenha que ser aprovado pela maioria para que a comissão seja instituída. Então, esse é mais um exemplo em que a nossa Corte disse, e disse muito claramente, que se a norma é de repetição obrigatória, o Estado tem que obedecê-la. Então, da mesma forma que o artigo 83 da licença que acabamos de estudar aqui no bojo da análise do Poder Executivo é norma de repetição compulsória para as outras esferas, o 58 parágrafo 3º também é. O 103 não era. O 58 parágrafo 3º sim. Se você me perguntar se existem critérios mais objetivos que indiquem quando o princípio da simetria vai ou não ser aplicado, a notícia não é tão boa, porque esses critérios nunca foram postos pela nossa Corte, não é? Alguns autores, inclusive, indicam que esse princípio da chamada simetria é um tanto quanto fantasioso, aliás, né, e que serve para o Supremo Tribunal Federal centralizar mais competências na União, dizendo que ela é que tem atribuição para definir várias questões, deixando pouco em aberta a possibilidade de as outras entidades da federação, especialmente as regionais, né, poderem se movimentar e servirem como laboratório para testarmos outras práticas. É fato que nós somos uma federação, então o nosso poder não é central. Nós vimos isso na aula que você assistiu ontem. Nós temos alguma pulverização no exercício do poder político, mas a nossa federação é uma federação extremamente centralizadora. A União é a entidade federada com o maior volume de competências. E a questão não é só, claro, no número de competências que a União tem, que é absurdo, mas também num outro ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção, em termos de importância. As maiores e as mais importantes atribuições estão com a União, e sem dúvida quem contribui muito para esse desenho federativo centralizador é o STF, por meio desse princípio que está em debate aqui nessa nossa aula número 2, que é o princípio da simetria. É quando a Corte diz, essa norma foi posta em âmbito federal, mas ela vale também para as outras esferas porque ela é de repetição obrigatória. Eu vou usar um último exemplo antes da gente sequenciar aqui a conversa. Um último exemplo deste que é um ponto interessantíssimo para o nosso estudo. Vou trabalhar com você um artigo que se relaciona mais proximamente ao Poder Legislativo, mas que é muito importante. Repare só, quando a gente fala do artigo 57, estamos basicamente tratando do funcionamento do Poder Legislativo, né? Ali, nós temos uma norma importante, que é a seguinte. O 57, em seu parágrafo 7º, associado ao parágrafo 8º e ao 6º, por que não, nos diz, né, que o Congresso Nacional, né, tem ali uma estruturação do seu ano legislativo. O Congresso, então, né, tem um ano legislativo que a gente chama de sessão legislativa. Começa, via de regra, em 2 de fevereiro, vai até 17 de julho, recomeça em 1º de agosto e a sessão legislativa vai ser finalizada em 22 de dezembro. Os intervalos representam os chamados
recessos parlamentares. E durante o recesso parlamentar, existe a possibilidade de o Congresso Nacional ser convocado extraordinariamente nos termos do parágrafo 6º. Ou a convocação vai ser feita pelo presidente do Senado, ou a convocação vai ser feita pelo presidente do Senado, ou então da Câmara ou da República, ou a requerimento da maioria absoluta de ambas as casas, com a aprovação das duas casas, aliás, né? Então lembre-se disso. A sessão legislativa é o período anual de trabalho do Congresso, a gente sabe que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, 2 de fevereiro em regra, recomeça em 1º de agosto, vai até 22 de dezembro, e que os intervalos representam o quê? Os períodos de recesso parlamentar. Sabemos mais, que durante o recesso parlamentar o Congresso Nacional pode ser convocado. Como é que é o nome dessa convocação? Sem dúvida, convocação extraordinária. Agora, lembre-se, no passado, os congressistas podiam receber uma parcela indenizatória em virtude dessa convocação extraordinária. Até que veio uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 50. Essa emenda é de 14 de fevereiro de 2006. E ela passou a vedar essa convocação, esse pagamento de parcela indenizatória em virtude da convocação extraordinária. Então, de 88 até fevereiro de 2006, quando veio essa emenda constitucional, que é a emenda número 50, nós tínhamos o pagamento dessa parcela indenizatória em virtude da convocação. Não é verdade? Pois bem, o que foi que aconteceu? Bom, por força de atuação do poder derivado reformador, uma emenda veio e passou a vedar esse pagamento, não é? E aí, então, se houver convocação extraordinária dos membros do Congresso Nacional, eles não poderão mais receber essa chamada parcela indenizatória, certo? Certo, Pro? Mas como que isso se relaciona com o ponto que estamos trabalhando aqui, né? Que é a incidência ou não do princípio da simetria, para normas em geral na Constituição, tendo por base o artigo 83, que, na verdade, é o ponto central do nosso estudo aqui em Poder Executivo. O ponto é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu, tendo por base não só o princípio da simetria, mas também o princípio da moralidade, que essa vedação de pagamento de parcela indenizatória em virtude da convocação extraordinária seria, sim, norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação. E repare, ainda que esta vedação não tenha sido inserida textualmente no documento constitucional estadual, ela vale. O que isso significa? Significa que a Constituição do Estado, quando estiver diante de uma norma que a nossa Corte disse é de repetição obrigatória para as outras esferas da federação, a Constituição do Estado tem duas opções. Opção número 1, inserir a regra textualmente. Ou seja, por meio da atividade de reforma, né, do seu poder derivado decorrente, inserir ali no texto da Constituição do Estado, via emenda, esse entendimento. E claro, com isso, textualmente respeitar, obedecer à Constituição Federal. Mas, se textualmente a regra não for inserida, temos uma outra alternativa. E o Supremo disse, como não há liberalidade ou discricionariedade para a Constituição do Estado, quando eu disser que o princípio da simetria se aplica, que a norma é de repetição obrigatória, se a inserção não foi feita de forma expressa, mediante, né, a modificação do texto da Constituição do Estado, eu vou considerar que a inserção foi implícita. Ou seja, não há liberalidade realmente para a Constituição do Estado. Ou ela insere textualmente, ou eu vou considerar que a inserção de fato aconteceu. Mas aconteceu de modo implícito. Essa questão da vedação, do pagamento de parcela indenizatória é interessante, porque se você reparar numa leitura das constituições estaduais diferentes que temos, a maioria ainda não fez essa modificação. A maioria ainda não trouxe essa regra de vedação para o seu texto. Mas isso não significa que a regra ali não esteja, porque apesar de não ter sido inserida textualmente, implicitamente eu tenho que entendê-la como presente na Constituição do Estado. Por quê? Porque eu disse mais cedo, não se transige com uma norma constitucional. E se o Supremo Tribunal Federal disse que a norma, que está em âmbito federal, é de repetição obrigatória, as outras esferas da federação não têm escolha. Elas precisam inserir isso, ou textualmente, ou então eu vou considerar que a inserção foi feita de modo implícito. Não há, efetivamente, alguma escolha. Então, o artigo 83, que serviu de norte aqui para esse parênteses que abrimos com relação à aplicação do princípio da simetria, é aquele que diz que presidente e vice não podem se ausentar do país por mais de 15 dias, sem autorização, sem licença prévia de quem? Do Congresso Nacional. E o que o Supremo diz a respeito? Porque, entenda, estudar o direito constitucional não é só conhecer os dispositivos que estão na nossa Constituição. Estudar o direito constitucional é muito mais que isso. É a leitura do texto constitucional, que, sem dúvida, é o seu norte para tudo, em qualquer área,
mas também o conhecimento de como a nossa Corte Suprema interpreta os dispositivos. E aí, nesse sentido, sobre o artigo 83, um ponto central é você se lembrar que, segundo o Supremo, a norma é de repetição obrigatória. Agora, muito cuidado, você tem que acompanhar as decisões. Às vezes, um dispositivo que, em tese, lhe pareceria como de repetição, segundo a Corte, não é. É o caso do 103. E outro, que às vezes você nem deu importância, porque é fruto de uma emenda. A redação do 57, parágrafo 7º, é fruto de emenda que passou a vedar o pagamento dessa parcela indenizatória. O Supremo vai lá e diz que é de repetição obrigatória e as outras esferas têm que obedecer. Tá certo? Bom, infelizmente, a nossa segunda aula se encerra aqui. Já estamos dentro do horário. Mas eu estou te esperando amanhã. E amanhã a gente vai continuar a estrutura organizacional do Poder Executivo. Muita coisa já foi vista e trabalhada nesses 2 primeiros encontros, mas ainda há muito o que estudar dentro do Poder Executivo e a partir da próxima aula a gente trata das hipóteses de impedimento, de vacância, a gente fala das atribuições do Poder Executivo, a gente fala das imunidades e, claro, do processo de responsabilização. Sem dúvida eu estarei te esperando, ansiosa aqui para continuarmos esse nosso estudo sobre o tema Poder Executivo. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.